Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela sua presença no nosso canal, pela sua participação, pela sua inscrição e também pelos comentários que você tem postado em cada vídeo. Nós temos lido gradativamente, temos respondido alguns e continuamos orando por todos vocês para que Deus continue vos abençoando poderosamente no nome de Jesus. Não só a você, como aos seus familiares, como ao seu lar, enfim, de uma forma geral. Essa é a nossa missão, ou melhor, uma parte da nossa missão aqui neste canal. A missão principal é evangelizar as pessoas, levar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, até o coração de todos aqueles a quem alcançarmos. E em seguida, louvamos a Deus por você e por toda a sua família, no nome de Jesus. Agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de João, capítulo 15, o versículo 15. Nós vamos ler somente este versículo para podermos entender o tema da nossa mensagem de hoje, que é intimidade com Deus. Nós estamos tratando de um tema super importante, super maravilhoso, no qual requer uma determinada atenção da sua parte para podermos explanar e você entender justamente o que Deus quer falar através desta mensagem de hoje. No livro de João, capítulo 15 e versículo 15. Vejamos o que diz a palavra do nosso Senhor. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Vou repetir apenas este versículo, versículo único da mensagem de hoje, onde Jesus nos diz a seguinte situação: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, ou seja, Jesus nos chama de amigos, porque tudo quanto ele ouve de Deus, seu Pai, ele nos faz conhecer tudo aquilo que Deus informa, tudo aquilo que Deus conversa, tudo aquilo que Deus dialoga com Jesus Cristo. E aí, a reflexão dessa mensagem é super importante e nos diz assim, imagine você viver uma vida inteira se aproximando de Deus com obediência e reverência, chamando de Senhor, chamando de Mestre ou Soberano. Esses termos de respeito, esses termos de responsabilidade, esses termos de honras que o nosso Senhor, que o nosso Deus merece. Somente a Ele, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Deus Pai Todo-Poderoso. E você passa a sua vida toda, esse tempo todo, chamando de Senhor, de Mestre, de Soberano, de Altíssimo, enfim. Esses termos bem coloquiais, bem conservadores. E de repente, Jesus, o Filho de Deus, vira-se para você e diz assim: não quero mais chamar você de servo. Agora quero te chamar de amigo. E aí você para analisar. No contexto da época, antigamente, um servo ou um escravo, como era mais popularmente conhecido, ele executava apenas ordens sem questionar. Ele não precisava entender os motivos do seu senhor. O senhor
mandava, o servo obedecia. O Senhor mandava, o escravo ia lá e cumpria. Não precisava que entendesse a cabeça de quem assim determinou, de quem assim ordenou a situação. Pelo contrário, era para apenas obedecer. Mas Jesus quebra essa dinâmica. Como sempre, ele disse que não veio para quebrar ou descumprir as leis. Pelo contrário, que continuasse cumprindo as leis. Porém, de uma forma mais suave, de uma forma mais leve, de uma forma mais simples. Não com rigores, cabresto e por aí vai. Jesus Cristo veio para abrilhantar as coisas e mostrar para cada um de nós que devemos entender as coisas de uma forma assim bem mais simples, porque Jesus é simples. E aí o que acontece? Jesus quebra essa dinâmica e ele nos convida para um nível mais profundo dessa intimidade. Ele compartilha o coração de Deus, o entendimento de Deus conosco. Mas de que forma, pastor? Jesus Cristo compartilha o coração de Deus conosco. A intimidade. A intimidade com Deus não é um luxo espiritual. Ela é a essência do Evangelho. É o ponto de chegada da nossa fé. Conhecer e ser conhecido por Deus. O fundamento desta amizade nossa para com Deus é justamente a transparência e a confiança. Nada melhor que em um relacionamento de amizade sempre exista a transparência e a confiança. O que é a transparência? É justamente tudo às claras, tudo preto no branco, como dizem aí fora. E a confiança é aquela questão de eu confio no que você fala e você confia no que eu falo. Por quê? Porque não apresentamos possíveis comportamentos que façam nos duvidar um do outro. E a amizade com Deus deve ser dessa forma, transparente, não esconder nada, tudo às claras, e um confiando no outro. Você confia em Deus e Deus confia em você. Veja o que disse Jesus. Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Ou seja, a amizade verdadeira se constrói sobre duas bases: segredo compartilhado e confiança mútua. Principalmente a amizade com Deus, na base do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele revela o coração do Pai. Jesus Cristo revela o coração de Deus. E ter intimidade com Deus significa ter acesso à mente de Cristo. É quando você consegue entender não apenas a letra da lei de Deus, mas o espírito que a motiva. É quando você deixa de orar apenas para receber coisas e passa a orar para estar com Ele. De muitas vezes nós procuramos buscar a presença de Deus apenas para pedir. E quando paramos para agradecer, já passou tanto tempo, que a gente nem assim, puxa vida, esqueci de agradecer. Sabe aquela coisa de você precisa de um favor de alguém, e aí a pessoa chega para você, tudo bem, eu vou atender o seu favor, eu vou buscar o que você precisa. E quando a pessoa sai para fazer justamente o atendimento do seu favor, aí você esquece pelo menos de dizer muito obrigado. Esquece de pelo menos dizer à pessoa que, rapaz, valeu, viu, por estar se disponibilizando a me ajudar nesta situação de atender o meu pedido, atender esse chamado. E quando você vai buscar a pessoa, depois que aquele benefício já foi realizado, aí não tem nem mais graça esse agradecimento. Mas que de qualquer forma, é muito interessante e é muito importante agradecermos a Deus antes de recebermos as bênçãos. E é justamente isso
que não podemos esquecer de sermos gratos a Deus em tudo e por tudo. Isso faz parte da nossa amizade para com Deus. Isso faz parte da nossa intimidade para com o nosso Deus. E Ele gosta quando somos sinceros, quando somos transparentes, quando a confiança ela tem uma determinada reciprocidade. Ah, meu filho me pediu este benefício, meu filho me pediu este favor, meu filho me pediu através da oração essa cura, essa solução de problema. Eu vou conceder. Eu só espero que ele seja grato, que ela seja grata a mim. E quando você é abençoado, você esquece de agradecer a Deus. Aí, lógico e evidente que Deus vai se entristecer. Puxa vida, eu ajudei, eu beneficiei, eu atendi ao pedido e nem um muito obrigado, meu Pai, não recebi. Que tenhamos a cautela e que nunca esqueçamos de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito em nossa vida. E aí eu lhe pergunto, você tem buscado a Deus apenas como um provedor de soluções ou você tem buscado a presença dEle simplesmente pelo prazer de estar com Ele? De que forma você tem buscado a Deus? Porque você precisa de alguma coisa da parte dEle ou somente porque você quer tê-lo do seu lado? Você quer sentir a presença de Deus na sua vida? Você quer curtir a companhia de Deus com você? Você tem buscado a Deus como um servo busca o seu Senhor? Ou você tem buscado a Deus como um amigo? De que forma você tem buscado a Deus? De que forma você tem feito questão da amizade, da presença, da intimidade de Deus para com você? Existe algo que você esconde de Deus na sua vida? Lembre-se, a amizade com Ele exige transparência. Você não pode esconder nada de Deus. Tem que ser tudo às claras. Ele gosta de tudo o preto no branco. Então, nunca esqueça que a amizade com Deus tem que ser transparente. Ele exige transparência. E a sua intimidade com Deus tem que produzir frutos. Muitas vezes, romanticamente, separamos o versículo de João, capítulo 15, versículo 15, do mesmo João, capítulo 15, versículo 14, que diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus Cristo mencionou essa situação no versículo anterior ao que lemos no texto base da nossa mensagem de hoje. O versículo anterior é justamente uma colocação. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aí no versículo 15, que foi o que lemos na base de hoje, nos diz que ele já não considera mais cada um de nós como servos, mas como amigos. Por quê? Porque tudo que ele conversa com Deus, tudo que vem da parte de Deus, ele sempre nos coloca a par de toda a situação. É mais ou menos uma autoconfiança de Jesus Cristo para conosco. E ele exige que essa confiança seja mútua. Tanto é que ele não faz questão de esconder nada, de deixar tudo às claras, mas conta com a sua sinceridade, com a sua fidelidade, com a sua generosidade para com ele. E aí, quando ele diz lá no versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, é justamente a questão de obediência. Além de intimidade com Deus, além de uma amizade bem sincera, bem legítima, bem fiel, bem capaz, nós temos que obedecer. Tudo que ele nos pede para fazer, tudo que ele nos orienta, tudo que ele nos ordena a fazer. Ah, pastor, mas como é que eu vou obedecer a Deus se eu não estou conseguindo conversar com ele? Então alguma coisa está errada aí. Se a nossa comunicação com o nosso Pai é através da oração, se você não está tendo essa comunicação, é porque você não está orando. Se você não está obtendo as respostas às suas orações, existe algum empecilho neste meio do caminho que está atrapalhando, que está interferindo a sua intimidade, a sua amizade com Deus.
Então você tem que ver o que é que está acontecendo, procurar corrigir essa falha, consertar esse erro, para você voltar a ter essa sintonia com o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. A amizade com Deus não é uma permissão para a desobediência, mas a motivação mais pura para obedecer. Não é porque você tem intimidade com Deus, não é porque você está na categoria de filho que você vai fazer o que você quiser e bem entender, e aí, porque eu sou filho de Deus e Ele é meu Pai, se Ele me ama, Ele me perdoa. Deus é amor, mas também é justiça. Quando seu filho ou quando sua filha lhe desobedece, por mais que você o ame, por mais que você os ame, mas você sempre corrige. Por quê? Porque você ensinou seus filhos a fazerem de uma forma correta e eles foram lá e desobedeceram. E aí vem a punição. Da mesma forma é Deus para conosco. Se nós somos filhos dele, ele é o nosso Pai, ele nos orienta a fazer a coisa certa, se desobedecemos, ele vai nos corrigir. E aí temos que sofrer as consequências. Por quê? Porque foi uma desobediência da nossa parte. Ele sempre fazendo certo, ele sempre corrigindo, ele sempre orientando para não precisar corrigir, mas acabamos que desobedecendo em algum ponto, falhando em algum momento, e aí ele tem que fazer a correção desta falha. Então temos que ser bem humildes, baixar nossa cabeça, dizer para ele que erramos, que pecamos, reconhecendo a nossa falha, a nossa insignificância, pedindo a ele misericórdia para que ele possa lhe abençoar poderosamente no nome de Jesus Cristo. Temos que ter essa qualidade reconhecida para podermos merecer o carinho, o amor, a compreensão e até mesmo a correção do nosso Pai Celeste. E quando você ama alguém e é amigo íntimo, obedecer não é um fardo, é uma alegria. E quantas vezes, na época que você era filho, na época que você era filha, que você obedecia a papai e mamãe, que recebia seus presentes, seus mimos, tinha suas regalias, só pelo fato de ter obedecido. Lembra dessa fase? Fase muito boa. E que hoje nós pouquíssimo vemos os filhos obedecerem aos seus pais. E aí o que acontece? Só tem contrariedade, chateação, brigas, intrigas. E diga-se de passagem, até morte já se acontece entre pai e filho, mãe e filha e vice-versa, por causa da desobediência. Mas que Deus possa nos livrar da desobediência e que sejamos sempre obedientes para com Deus. A intimidade com Deus é estar com Ele. É a essência que nos permite produzir frutos. Sem intimidade, nossos frutos são apenas esforços humanos e religiosidade vazia. Com intimidade, eles são o resultado natural de uma vida conectada à videira verdadeira, que é o nosso Pai Celestial, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se a sua intimidade com Deus não lhe permitia ficar à vontade com o seu Pai Celestial, busque estar à vontade na presença dele. Como filho que você é, como filha que você tem o direito de estar lado a lado com o seu Pai. Ele quer ter a sua presença diante dele todos os dias, para que essa amizade perdure até o fim dos tempos. Que você possa ter cada vez mais, cada dia mais, intimidade com o seu Pai Celestial. Que você possa estar com acesso livre e todas as vezes que você precisar, em suas orações, na sua intimidade, você pode se achegar a Deus. Mas pastor, como é esse acesso livre? É não desobedecendo, é não pecando, é não sendo rebelde com o seu Pai Celeste, fazendo as coisas tudo certinho, conforme Deus agrada. Da mesma forma que você fazia quando você era filho, quando você era menor de idade. Então, faça assim com Deus também. Obedeça, respeite, busque a presença dele, ore com mais frequência, converse mais com o seu Pai Celestial, e assim essa intimidade
essa amizade vai ficar bem ajustada, bem próximo um do outro. Você vai sentir que a coisa vai melhorar para o seu lado. E agora eu gostaria que você me acompanhasse em oração, fechando os seus olhos, curvando a sua cabeça. Vamos falar com quem? Com o nosso Pai Celestial. Eu daqui, você daí, na categoria de filhos que somos. Vamos falar com o nosso Pai? Senhor nosso Deus, Senhor nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Paizinho querido, pela tua permissão de estarmos na tua presença. Nós te louvamos pelo dom da vida, pois sem ele não estaríamos aqui falando do teu amor, falando do teu evangelho, falando da tua fidelidade, do teu carinho, da tua generosidade para conosco, enfim. E não seria recíproco esse momento tão gracioso de estarmos na tua presença, juntinhos um do outro, para podermos compartilhar esta mensagem, para podermos trocar ideias, para podermos conhecer cada vez mais sobre a tua pessoa, para podermos mais nos deleitar na tua presença e sentir aquele refrigério na nossa alma. Eu quero te apresentar, meu Paizinho querido, meu Pai Celestial. Eu quero te apresentar cada pessoa que ora juntamente comigo. Tu sabes das necessidades dessas pessoas. Tu sabes os momentos de crucialidade que eles estão passando, as adversidades, as lutas, as provações, as dores, as tristezas, as angústias. Tem momentos até que eles esquecem de te buscar pedindo socorro, ou talvez por vergonha de estar na tua presença nesta situação, ou talvez achando que o Senhor pode pensar: puxa vida, mas só me procura nos momentos ruins. Mas que isso seja visto de uma forma diferente. Que essas pessoas possam sentir o alívio na vida, na alma delas. Que elas possam sentir a cura para as enfermidades. Possa ser enfermidade física, possa ser enfermidade emocional, possa ser enfermidade psicológica, possa ser enfermidade sentimental, mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o cirurgião que opera e não deixa cicatrizes, e neste momento o Senhor já está trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas, trazendo a cura, trazendo a salvação, trazendo a libertação que elas precisam, que elas merecem, pois elas são tuas filhas, eles são os teus filhos e necessitam da ajuda do Pai. Eles confiam em ti, meu Deus. Eles confiam e lançam toda a acreditação no teu poder sobre a vida deles. É por isso que nas nossas orações nós te pedimos que o Senhor mantenha as tuas mãos poderosas estendidas sobre cada um dos teus filhos, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua unção na vida dessas pessoas. Que eles possam sentir o toque do teu Espírito Santo, aquele refrigério na alma, aquela leveza, aquela paz de espírito. Que o Senhor possa tirar esse fardo pesado das costas dessas pessoas, trocando pelo fardo suave, pelo fardo leve, pela presença do Senhor Jesus na vida de cada uma delas. Que elas possam sentir alívio, que elas possam sentir alegria, paz, felicidade, mais amor no coração. Que o Senhor possa fazer o sol raiar, aquele sol tão especial, o sol da liberdade, o sol da vitória, o sol da conquista, o sol do sonho realizado, o sol dos projetos sendo executados, o sol da bênção sobre a vida dessas pessoas no nome de Jesus. Que o Senhor possa estar diariamente sintonizado com os teus filhos e os teus filhos possam estar diariamente sintonizados em ti. Que essa sintonia nunca sofra interferência, que esta intimidade nunca seja maculada, que este carinho, que este amor seja bilateral,
que essa busca pela tua presença seja incessante. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor não afaste de nós a tua presença e não retire de nós o teu Espírito Santo. Que os teus anjos possam estar acampados ao nosso redor para nos livrar e nos guardar de todos os males. Que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, nos cubra com o manto sagrado do nosso Senhor, para nos proteger e nos dar guarida nos momentos que precisamos, seja momentos de alegria, seja momentos de tristeza, seja momentos de fartura, seja momento de escassez, seja na bonança ou seja na tribulação. Mas que tenhamos a presença do Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, seu Filho, e do Espírito Santo Consolador em nossas vidas. E esta oração nós te fazemos através do nome de Jesus Cristo, pois Ele mesmo foi quem nos orientou. Se pedirdes ao meu Pai, através do meu nome, crendo, vocês receberão. Então nós cremos, nós temos fé e nós acreditamos que através do nome de Jesus Cristo, o Senhor vai responder às nossas orações e nos dar vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe fortalecer, que o Espírito Santo de Deus possa sempre estar lhe orientando, lhe mostrando o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da salvação. Te oriento a se afastar das coisas que desagradam a Deus, das coisas que entristecem o coração de Deus. Mas pastor, que coisas são essas que o Senhor tanto fala? O Espírito Santo vai lhe mostrar quando você estiver cometendo uma falha, um erro, um pecado. Você vai sentir que aquilo não agrada a Deus, que aquilo é errado e que você não deve praticar tais coisas. É por isso que pedimos ao Espírito Santo todos os dias que nos oriente, que nos conduza pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da salvação. E se preciso for, que nos exorte quando errarmos. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, ao redor da sua família, ao redor da sua casa, para vos livrar e vos guardar de todos os males. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é rapidinho. Ao final deste vídeo vai aparecer uma foto aqui no canto, você clica na foto, logo em seguida vai aparecer uma caixa aqui no meio com o nome inscrever-se. Clica nessa caixinha com o nome inscrever-se, ativa o sininho para receber notificação de novas mensagens. E todos os dias, quando colocarmos mensagem no canal, você vai receber a notificação e aí você corre lá e vai assistir. Curta cada vídeo clicando no botãozinho do gostei, do joinha, do like, para você informar para o YouTube, através dessa clicada, que esses vídeos são muito importantes, tanto para você como para as pessoas a quem você vai enviar. Porque eu tenho certeza de que logo em seguida você vai pegar cada vídeo que você assistir e vai espalhar para o máximo de pessoas que você conseguir. Nos ajude a evangelizar, nos ajude a proclamar o reino de Deus, nos ajude a crescer esta família para engrandecimento da obra do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deixo para você um forte abraço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.